aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Hoje a gente fala de Longlegs, um dos filmes mais antecipados do ano, né? Principalmente pra quem é fã de terror, né? E assim, antes de tudo eu tenho que dizer que o grande trabalho de Longlegs em si, mais do que o filme, é o trabalho da equipe de marketing da Neon. Eu nunca vi um marketing para filme de terror tão bem feito quanto esse. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque Longlegs não é um filme de terror. Se você tá indo esperando um filme de terror, já se prepare para não se decepcionar, porque o filme não é terror, tá? Ele é um thriller investigativo, tá mais até pra suspense mesmo, e logo mais a gente vai falar por quê. O marketing foi genial, tipo, eles pegando os batimentos cardíacos da Maika quando viu, né, o personagem do Nicolas Cage, que faz o Longlegs aqui, e assim, marketing genial, não tenho o que falar. Eu acho que eu nunca vi um estúdio como a Neon trabalhando tão bem para propaganda de um filme como eles fizeram com Longlegs. Isso vai ser estudado por muito tempo por quem trabalha em jornalismo, por quem trabalha em publicidade. Realmente foi uma coisa que assim, eu nunca vi esse tipo de marketing e ele foi super efetivo, porque muita gente está esperando muito desse filme, mas eu já logo falo, por mais que pareça que é um filme de terror, não é. Longlegs é um filme bem slow burn, então assim, já se prepare porque ele é bem devagar. Ele leva tempo para começar a se desenvolver, então se você não é tão fã de slow burns, já fica esse aviso, tá? Mas realmente eu gosto de slow burn, dependendo do ritmo, e o ritmo eu gostei porque é um slow burn onde as coisas realmente acontecem. Na trama a gente acompanha a detetive Lee Harker, uma moça que ela é assim, ela não tem muito tato assim, tipo, com as pessoas, ela não tem essa personalidade mais social. Só que ela é uma detetive boa, ela tá começando a trabalhar em alguns casos e ela tem essa diferença que ela tem uma intuição muito aguçada, uma intuição quase que sobrenatural sobre as coisas. E ela começa a trabalhar nesse caso que estava congelado, né, que é o que o pessoal costuma chamar lá nos Estados Unidos de cold case. São os casos que já foram congelados de anos atrás e nunca tiveram solução. Ela começa a trabalhar nesse caso, né, com o parceiro dela de equipe. E logo no primeiro caso que ela vai para tentar descobrir essas pistas sobre esse serial killer lá dos anos 70, mais ou menos, quando ela vai atrás das pistas, ela já descobre, tipo, alguma coisa diz na cabeça dela, olha, vai para aquela casa ali. E ela vai, e ela estava certa, então ela tem uma intuição sobrenatural mais aguçada. E esse filme, mais ou menos, desde o começo ao fim, ele é como se fosse uma mistura de Seven, que é os 7 Crimes Capitais, um dos filmes favoritos, assim, meus, de investigação, seguido por O Silêncio dos Inocentes. Não só porque a personalidade dali lembra um pouco da Clarice, né, do Silêncio dos Inocentes, mas sim porque realmente lembra, tipo, toda a construção desse cenário investigativo é bem característico desses dois filmes que eu falei. Então, se você gosta desses dois filmes, você vai gostar de Longlegs. Mas você também sabe que nem Seven, nem Silêncio dos Inocentes são filmes de terror. Eles são thrillers investigativos, assim como Longlegs. Durante a investigação, então, desse caso, ali começa a descobrir algumas coisas e uma ligação bem sinistra que ela tem com esse assassino específico que chama Longlegs. Só que, aos poucos, ela vai começando a descobrir que tem forças ocultas para além do comum, que estão juntos nesse caso. E aí ela começa um trabalho de investigação. Acho que a diferença desse filme para Seven e O Silêncio dos Inocentes é justamente o aspecto sobrenatural. É difícil a gente ver filmes investigativos mesmo que tem essa pegada sobrenatural. E é isso que faz Longlegs ser tão diferente e original, né? O diretor desse filme é o Oz Perkins, que pra quem não conhece, ele dirigiu outro filme também de terror chamado João e Maria, uma versão mais sinistrinha assim, né? Se você gosta do trabalho dele, você vai gostar de Longlegs. Ele não só fez esse filme, como ele também é ator. Ele atuou em Legalmente Loira, esse personagem aqui, que acho que todo mundo lembra, né? E ele também é filho do simplesmente ícone Anthony Perkins, que fez o Norman Bates em Psycho. Então a gente tá falando de realeza, né, do terror e do suspense. Eu achei muito legal ele
trazer esse filme, que é uma coisa bem diferente, mas ao mesmo tempo tem o mesmo mood de filmes de terror que ele já fez antes. Talvez muitas pessoas se frustrem porque o filme ele não é terror, como eu falei. É um suspense, é um thriller investigativo. O marketing fez parecer que é o filme mais assustador do ano. Não é. Não é. Ele pode até ter o lado sobrenatural. Tem alguns jumpscares que você realmente fala, meu Deus. Tenha em mente que assim, até a trilha sonora traz uma atmosfera assim, que, sabe, você sabe que tem alguma coisa à espreita. Mesmo assim não é terror. Coloque na cabeça que não é porque um filme ele é sobrenatural que significa necessariamente que ele é de terror. Eu nem diria que é um terror psicológico, talvez um pouquinho, mas realmente é um suspense investigativo. Eu tô reforçando isso porque muita gente vai se frustrar por conta do marketing, que apesar de ser muito bom, vende o filme como uma coisa que ele não é de verdade. Tanto a Maika Monroe quanto o Nicolas Cage, que faz o Longlegs, no caso, os dois dão um show de atuação, os dois são muito bons. O elenco inteiro em si é excelente, eles conseguem trazer essa atmosfera, e não só isso, a caracterização de todos os personagens é muito bem feita, e realmente parece que a gente tá naquela época em que os casos estão sendo investigados. Tipo, eles têm aquela preocupação do carro ser da época das roupas, do tipo de telefone, do tipo de locações, tudo é muito certinho de acordo com a época. Isso é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. Eu acho que tem esse equilíbrio entre a Maika e o Nicolas, porque enquanto a Maika ela traz essa personagem mais contida, uma personagem que não sei nem como falar em português, é socially awkward, ela assim, ela não tem essas questões assim sociais de saber lidar com as pessoas muito bem, ela é muito tímida, sabe? O que é até diferente e estranho, porque tem um momento do filme, né, que a personagem dela diz, eu sempre quis ser atriz. E você percebe que não tem nada a ver com a personalidade que ela criou pra ela naquele momento. Não tô falando da atriz, tô falando da personagem em si. É muito interessante a gente ver as escolhas que ela faz, porque é uma atuação bem elegante, contida, que condiz com essa personagem que é a Lee Harker. Enquanto o Nicolas Cage, ele traz esse serial killer, que ele é excêntrico, ele tem essa caracterização assim, que mais pra frente eu vou falar um pouco mais, porque a gente vai ter a parte de spoilers nesse vídeo. Mas ele traz esse personagem misterioso e ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo assustador, que é esse serial killer bem assim, característico daquela década, da década que eles estão representando. Isso eu achei muito legal. O Nicolas Cage tem entregado filmes muito bons nessa última década, e acho que ele tá excelente em Mandy, acho que ele tá excelente também em Pi. Longlegs brinca o tempo todo com aquela temática de pânico satânico, né? Então, tipo, eu não quero falar spoilers nessa parte específica. Isso aqui é mais um resumão do que eu achei o filme. Eu gostei muito, mas é porque eu falei, eu gosto de slow burn, eu gosto de filmes investigativos. Então, tipo, acho que Longlegs tem o melhor que a gente pode gostar desse gênero. E sem contar grandes partes da história antes de chegar na parte de spoiler, basicamente é uma briga de gato e rato entre a Lee, que é essa detetive, e o serial killer, que tá, né, à solta, e ela precisa encontrar ele antes que mais vítimas, que são sempre menininhas, né, crianças que estão na época do aniversário, são elas que ou perdem a vida ou os pais perdem a vida, né? E a gente tem um caso específico de uma que é a sobrevivente desse caso, né? E a gente quer entender o que esse Longlegs faz, porque de acordo com todas as provas, as famílias elas são mortas pelo próprio pai, né? O patriarca da família é sempre um pai, uma filha e uma mãe em todas essas famílias que são as vítimas, e é sempre o pai que faz isso. Mas até hoje todo mundo quer entender, nesse caso, qual é a relação do Longlegs se ele nunca nem pisou na casa. E é aí que o lado sobrenatural começa a florar no filme. E agora a gente começa a parte de spoilers. Se você ainda não viu o filme, para o vídeo por aqui e volta só depois de você assistir. Agora, se você tá curioso pra saber curiosidades, então aguarde os spoilers em 3, 2, 1. Começando a parte de spoilers logo pelo próprio personagem Longlegs. Eu achei tão interessante esse personagem que o Nicolas traz, e a todo momento vocês veem que ele canta, né? E aí você fala, poxa,
o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas se você prestar bem atenção, os casos dele começaram mais ou menos no final de década de 60, 70. Se você olhar a casa do Longlegs, o lugar que ele tá dormindo, né? Que isso é baita spoiler, que eu não vou falar nessa parte nem de spoiler, porque eu quero que vocês assistam pra ver o plot twist. Mas assim, tem um plot twist super legal no filme que depois, se vocês assistirem, coloquem aqui nos comentários pra gente discutir sobre esse plot twist. E assim, se você presta atenção bastante no quarto que o Longlegs está, né, onde ele mora, você vai ver alguns posters na parede que dão a ideia de que ele talvez tenha sido um cantor de glam rock lá na década de 70, 60, que era quando o pânico satânico, esse tema dentro do rock, estava em alta, estava no auge. E eu acho que o filme brinca com isso, porque não só ele canta, como ele canta bem. E o Nicolas Cage faz esse trabalho que ele muda totalmente a voz dele, não é a voz normal dele. Isso eu achei genial, né? Eu gosto quando ele canta, tem gente que vai achar cringe, mas eu achei que foi genial para construir esse personagem, porque quando você casa essa voz e a questão dele parecer que gosta dessas músicas, você olha para a parede dele, tem umas fotos que nitidamente ele já foi alguém famoso naquela época, só que ele tá irreconhecível. Então tem duas coisas, ou o rosto dele é assim por conta do pacto sobrenatural que ele fez com o cara lá de baixo, como ele mesmo fala, ou o rosto dele é assim porque ele fez muitas plásticas. E eu acho que a teoria das plásticas, que é a minha teoria pelo menos, eu acho que ela tá bem perto da realidade, justamente por isso, por quadro de ser um rockstar, dele cantar, dele ouvir rock quando ele tá dirigindo o carro. E eu acho que o rosto dele é todo deformado de uma forma que eu já vi muitos cantores de glam rock americanos com o rosto todo deformado de plástica, assim, sabe? Pra tentar voltar à glória que eles tiveram no passado. Talvez ele tenha vendido a alma dele por fama e depois perdeu tudo e agora ele tem que fazer isso como pagamento? Será que é alguma coisa assim? A gente não sabe. O filme ele não explica demais essa questão e eu acho bom, porque um final aberto pra mim em thrillers investigativos é tão mais legal do que um final fechadinho. Claro que tem o problema que o filme, numa hora, ele começa a explicar coisas demais. Isso me incomodou bastante, mas eu acho que no geral foi um filme muito bom. E essa questão do personagem dele eu achei muito interessante. Se depois você assistir e tiver curiosidade, vai no YouTube e dá uma olhada nos spots dele cantando outras músicas, sabe? Tipo uma que chama Fire, 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 sabe? Ele cantando Happy Birthday to You é uma coisa que vai ficar na minha cabeça. Ele cantando aquela música do Let Me In Now, eu cantando aqui. Tipo, parece aquele gato que quer entrar na sua casa, sabe? E você fala, não, já fiz o carinho só uma vez, você não vai entrar, sabe? Eu achei que tem alguns momentos engraçados que são propositais por conta do personagem dele, mas alguns momentos são tão estranhos que você se vê, tipo assim, encurralado pra rir. Porque realmente é uma coisa assim, é um personagem super excêntrico. Eu acho que esse filme tem um potencial de se tornar cult por conta disso. Esse não é um filme de sustos fáceis. Tem algumas aparições de criaturas sobrenaturais que nem o estilo, tipo, a maldição da mansão Hill, alguma coisa assim, esqueci se é mansão ou casa Hill. Que é aqueles do Mike Flanagan, sabe? Que você vê fantasmas espalhados por todos os lados. A mesma coisa acontece aqui, mas você tem que estar atento, porque às vezes eles aparecem de forma nítida, às vezes não. Tem algumas cenas que me deram um susto mesmo, que eu fiquei com o coração acelerado, mas são poucas. Não é um filme de sustos fáceis, é um filme para ser saboreado lentamente, assim como o slow burn que o filme apresenta. As motivações do serial killer Longlegs nunca são explicadas, e isso eu acho legal. Isso o filme não explicou. Tipo, por que ele tá fazendo isso? Porque ele gosta? Porque ele tem que fazer? A gente só pode abrir teorias aqui, que nem a minha teoria de que ele vendeu a alma dele, ele já perdeu a fama e agora ele tem que fazer isso como um retorno pro cara lá de baixo, como ele diz. Mas a gente não sabe isso, isso é uma coisa que fica realmente no ar. É um filme que vai dividir a opinião do público justamente por conta do marketing. Tem gente que vai assistir achando que vai ver o melhor filme de terror do ano ou da década e vai se decepcionar porque isso não é um terror, é um suspense, é um thriller, é diferente. Então eu acho que muita gente vai esperando assistir um, sei lá, Sobrenatural da vida, aquele filme, sabe, que eu tenho pavor desse filme até hoje, mas não é isso, você vai encontrar mais um Seven e um Em Silêncio dos Inocentes,
do que um sobrenatural em si. Mas é um filme que eu gostei muito, se tornou um dos meus favoritos do ano, eu dei uma nota alta pro filme. Não vou falar a nota aqui, mas se vocês quiserem ver depois, vou deixar o link lá na descrição com a minha crítica escrita pra vocês verem a nota. E é isso, gente. Se vocês assistiram o filme, coloquem nos comentários aqui o que vocês acharam. Se vocês vão assistir ainda, como tá a sua expectativa. E a gente então se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!